Do Lu da Lu. Volume 3. Capítulo 19. As armas ocultas de Tang San. As mãos de Zhao Wuji se tornaram especialmente maciças, parecidas com folhas de palmeira. Assim como Tang San havia dito, previamente Zhao Wuji não havia usado nada do seu poder espiritual. Antes, mesmo quando Zhu Zuqin estava atacando seus pontos fracos, ele não pensou que realmente iria precisar usar seu aprimoramento do corpo por espírito. Falando dele como um sábio espiritual do 76º nível, alguns grão-mestres espirituais do nível 20 e alguma coisa realmente eram insignificantes. Ele estava apenas brincando com essas crianças, alongando seu corpo, isso era tudo. Mas, geralmente sempre é preciso pagar o preço. Precisamente porque ele o subestimou, embora eles ainda não tivessem uma perfeição correspondente vinda da prática, novamente somando as 3 pessoas mais a amplificação do pagode de porcelana dos 7 tesouros de Ning Hong Hong, a força atual deles já excedia o 30º nível, eles imediatamente fizeram esse imóvel rei brilhante engolir seu erro. Zhao Wuji limpou a sujeira de sua cabeça, descontentemente dizendo: realmente foda-se sua velha mãe octogenária, ser derrubado por crianças. Aparentemente, num conflito com vocês, vários pontos sérios estão no ponto de morte. Pequeno Dai, do que você está rindo? Amanhã venha me encontrar para uma real lição de combate. Assistindo da lateral, aparentemente Dai Mubai estava rindo atrás de sua manga da aparência Zhao Wuji com a cabeça e os ombros cobertos de sujeira. No momento ouvindo as palavras de Zhao Wuji o sorriso não apareceu novamente. Crianças venham, nós vamos continuar. Zhao Wuji avançou com passos largos, andando em linha reta na direção de Tang San e Xiao Wu. O prévio reconhecimento harmonioso implícito dos dois havia deixado nele uma profunda impressão. Xiao Wu, martelo meteoro de uma pessoa. Tang San bradou. Os dedos de Xiao Wu nos ombros de Tang San, mais uma vez atacaram, apenas que dessa vez ela não estava mais indo com as mãos na frente, mas os pés, chutando na direção da cabeça de Zhao Wuji. Ao mesmo tempo, 10 gramas azuis prateadas simultaneamente surgiram ao redor do corpo de Tang San, de diferentes direções se entrelaçando ao redor de Zhao Wuji. Zhao Wuji ergueu suas mãos para atacar com a palma na direção de Xiao Wu, mas quem poderia ter imaginado que o corpo de Xiao Wu, antes de chegar na frente dele, de repente mudaria de direção? Essa palma dele naturalmente apenas atingiu o ar. Xiao Wu passou pelo lado, uma perna chutando os ombros de Zhao Wuji. Originalmente o chamado martelo meteoro de uma pessoa era uma cópia da arma oculta martelo meteoro. Contando com a habilidade de amarrar, da grama azul prateada, Tang San controlava o movimento ágil do corpo de Xiao Wu no ar, lançando um ataque. Infelizmente o poder de defesa de Zhao Wuji que eles estavam enfrentando era realmente muito exorbitante. Mesmo se a habilidade de esquiva dele não importasse querer tocar seu corpo não poderia ser tão fácil. Armas ocultas comuns eram divididas em 4 categorias principais: lançamento com a mão, mecanismo de lançamento, sistema de fios e pulverizador de drogas. As como o martelo meteoro, o laço vermelho detentor, a garra voadora eram todas classificadas como sistema de fios. Embora menos secretas que os outros tipos de armas ocultas, outras armas ocultas eram incapazes de ter o mesmo poder de ataque extraordinário. Zhao Wuji também pareceu distraído por esse chute. Nos olhos marrons claros finalmente revelou uma expressão um pouco séria. Essas crianças poderiam todas se tornar seus estudantes? Se novamente os deixasse fazerem esse tipo de demonstração, ele iria perder muita moral. Como então ele ainda poderia mais tarde instruí-los? Zhu Zuqin não iria ficar parada. No momento em que Zhao Wuji avançou no par de Tang San, em seu corpo os 2 anéis de espírito também simultaneamente brilharam, um azul e um verde. As pupilas de ambos os olhos abruptamente se elevaram, silenciosamente avançando, o corpo em um flash pulando, toda a pessoa sob poder espiritual envolvida em uma bola no ar, rapidamente rodando avançando na direção de Zhao Wuji. Nessa silhueta arredondada, só se via a imagem de garras uma atrás da outras, exatamente a habilidade de seu segundo anel de espírito, sem garras infernais. Contando com a rápida rotação do corpo e o poder de ataque penetrador das garras de gado, em um extremo curto tempo infligindo uma centena de ataques no inimigo, além disso, atacando o mesmo lugar, um poder formidável extremamente surpreendente. Quando Zhao Wuji foi atingido pelo chute de Xiao Wu, também foi exatamente o momento em que as 100 garras infernais de Zhu Zuqin golpearam suas costas. As 100 garras infernais eram como uma serra dentada girando rapidamente, na velocidade de um raio cortando as costas de Zhao Wuji. Um rugido abruptamente ressoou. Nos olhos de Zhao Wuji uma luz fria foi liberada. Ambos os punhos abruptamente fechados fortemente. Entre os 7 anéis de espírito em seu corpo, o primeiro anel de espírito amarelo brilhou em um flash. Intensa luz dourada explodiu em uma fração de segundo. Totalmente engajada nas 100 garras infernais, Zhu Zuqin foi imediatamente jogada à distância emitindo um gemido lamentável no ar. Dai Mubai estranhamente rapidamente apareceu onde ela estava para cair, pegando ela em seus braços. Descobrindo que Zhu Zuqin já havia desmaiado por causa do choque e ambos os braços também estavam deslocados. Simultaneamente sofrendo calamidade era Xiao Wu, seu chute em Zhao Wuji, corpo apenas trazido para cima pela grama azul prateada de Tang San. Assim que Zhao Wuji lançou seu ataque,
A grama azul prateada de Tang San também voou exatamente a tempo de prender o corpo de Zhao Wuji. Nessa intensa luz dourada, isso tudo se tornou um esforço inútil. Embora Xiao Wu não estivesse em contato tão próximo quando Zuzukin, ela ainda voou por conta do choque. A grama azul prateada de Tang San quer estivesse perto ou não do corpo, todas na distância de 3 metros ao redor de Zhao Wuji foram completamente ricocheteadas para trás, e as que estavam mais próximas do corpo foram ainda mais despedaçadas. 3 sons abafados ressoaram praticamente simultaneamente. Quem recebeu o maior dano foi Zuzukin, seguida por Xiao Wu. A violenta força vibrante fez Xiao Wu cuspir sangue no ar, o corpo inteiro formigando. Imediatamente a grama azul prateada a puxou para cair nos braços de Tang San. Embora Tang San tenha recebido o dano mais leve, apenas pela grama azul prateada empurrada pelo choque causando uma agonia queimante, as feridas de Xiao Wu o deixaram novamente incapaz de manter sua calma. A demonstração de Zhao Wuji era precisamente a habilidade de seu primeiro anel de espírito, corpo do imóvel rei brilhante ao quadrado. Apesar de ser apenas um anel de espírito de 100 anos, a mesma habilidade espiritual, usada com poder espiritual diferente, o efeito também seria diferente. Contando com poder espiritual do 76º nível, a habilidade conferida por esse anel de espírito de 100 alcançava um efeito amplo, ataque e defesa integrados, imediatamente quebrando o ataque em conjunto do trio. Isso era poder, a verdadeira força de um sábio espiritual. Ning Hong também ficou grandemente ansiosa. No momento aquele palito de incenso só havia queimado até a metade, mas enquanto seu pagode de porcelana dos 7 tesouros incluía todos os tipos de atributos auxiliares, ele não incorporava nenhum tratamento. Ela só tinha 2 anéis de espírito, os efeitos adicionais também não eram muitos, novamente se sentindo ansiosa e inútil. A velocidade de Zhao Wuji de repente aumentou, em aparentemente um passo chegando em frente a Tang San, a imensa palma se erguendo, o segundo anel de espírito em seu corpo simultaneamente brilhando, explodindo em um riso alto, a palma sob a infusão de anel de espírito em um flash se tornou dourada, seu volume se ampliando para o dobro do seu tamanho, diretamente golpeando na direção de Tang San. Xiao Wu ainda estava no peito de Tang San. Ele naturalmente não podia deixar ela ficar no seu lugar para obstruir essa palma e ele apressadamente empurrou ela para longe, mas isso não era uma ação simples, fazendo ele perder sua própria oportunidade para esquivar. Mas nesse momento, o segundo anel de espírito no corpo de Xiao Wu brilhou, ambos seus olhos de repente se tornaram vermelho sangue, com o olhar fixo encarando na direção de Zhao Wuji. Zhao Wuji apenas sentiu um feitiço de tontura em seu cérebro, espantado, a palma descendo naturalmente também ficou mais lenta, o poder espiritual também enfraqueceu mais da metade, luz dourada sendo liberada de seus olhos. Bom, inesperadamente tem uma habilidade espiritual do tipo confusão. A luz vermelha nos olhos de Xiao Wu contrastou com a luz dourada nos olhos de Zhao Wuji. De repente gemendo alto, ela imediatamente desmaiou no peito de Tang San. Boca e nariz simultaneamente transbordado de sangue. Tang San estava praticamente subconscientemente tirando o suporte dessa oportunidade, usando-o, seguidor do caminho dos fantasmas, escapando o alcance dos ataques de Zhao Wuji. A palma de Zhao Wuji também não bateu realmente no chão. Ele, além disso, havia inesperadamente ferido essas crianças. Xiao Wu, Xiao Wu. Tang San ansiosamente chamou várias vezes, apressadamente transmitindo a habilidade, céu misterioso, para dentro de Xiao Wu. Mas Xiao Wu não de todo. Zhao Wuji não os perseguiu ou atacou de novo, permanecendo parado, dizendo: ela vai ficar bem. Embora a habilidade espiritual do tipo confusão tenha um bom efeito, a diferença entre o poder espiritual dela e o meu é muito grande, sofrendo da reação negativa do seu próprio poder espiritual, naturalmente também só pode ter esse resultado. O mesmo que a sua grama azul prateada incidentalmente sendo ineficaz em mim. Deixe-a dormir por uma noite, amanhã ela irá acordar recuperada. O olhar mudando para Ning Hong, Zhao Wuji levemente sorrindo disse: eu não preciso de mais um ataque. Pequena menina da escola porcelana dos 7 tesouros. Você perdeu. Vocês todos ainda são muito fracos. Até mesmo incapazes de resistir a mim pelo tempo de um palito de incenso. Essa é a disparidade da força atual. Abraçando a macia como seda Xiao Wu, Tang San lentamente levantou sua cabeça, suas pupilas negras sem qualquer emoção, completamente obscuras. Segurando Xiao Wu ele lentamente se virou, andando até a frente de Ning Hong. Posso te incomodar para primeiro me ajudar a cuidar de Xiao Wu por um momento. Ning Hong o encarou sem expressão por um momento, removendo seu espírito pagode da porcelana dos 7 tesouros, recebendo Xiao Wu em seus braços. Embora seu espírito fosse da natureza auxiliar, todos os mestres dos espíritos têm poder espiritual, seus corpos eram naturalmente muito mais fortes do que pessoas comuns. Segurar Xiao Wu, uma menina, contava como nada. Tendo deixado Xiao Wu com Ning Hong, Tang San se virou e andou na direção de Zhao Wuji. Zhao Wuji ficou surpreso por um momento. O que? Você ainda quer continuar? Eu temo que você não poderia receber meu ataque nem mesmo uma vez. Minha habilidade do segundo anel de espírito, vigorosa palma Vajra, não pode ser tão fácil de aguentar. É claro que Zhao Wuji não poderia,
Por causa do palito de incenso que não havia sido completamente queimado, recusar a entrada dessas 4 crianças à sua frente na Academia Shrek, de fato atualmente era o oposto. A força que essas crianças demonstraram o deixou grandemente e prazerosamente surpreso. Não só a força atual de cada um tinha suas características, mas também sob o pré-requisito de não se exercitarem juntos antes inesperadamente foram capazes de se coordenarem com esse implícito entendimento. Os limites de suas perspectivas futuras não podiam ser mensuradas. Na academia só havia 3 estudantes para se comparar, apenas fortes ou não. A razão pela qual suas últimas palavras foram um pouco cruéis era na esperança que essas crianças não ficassem arrogantes com seu próprio talento. Previamente a Academia Shrek não havia sido isenta de casos onde o orgulho levou a mais tarde o processo de fortalecimento se tornar lento. Zhao Wuji não podia desejar que essas jovens mudas à sua frente andassem em uma estrada tortuosa. Ele só não esperava que Tang San inesperadamente iria andar de volta. Sozinho sendo tão corajoso já havia feito Zhao Wuji grandemente admirá-lo. Tang San balançou sua cabeça, dizendo: Eu não estou pedindo de todo para continuar com o atual exame. Zhao Wuji um pouco desapontado disse: Então você está dizendo que vai reconhecer a derrota? Tang San novamente balançou sua cabeça. Não, eu espero poder lutar com você honestamente uma vez. Começando tudo de novo. Por favor, acenda novamente um palito de incenso. Se eu aguentar o tempo de um palito de incenso, então, por favor, permita que nós 4 entremos na Academia Shrek. Zhao Wuji parecendo sorrir, mas ainda não sorrindo olhou para Tang San, dizendo: E então se você não conseguir aguentar, não esqueça, agora há pouco vocês 4 juntos ainda perderam no final. Tang San podia da sua parte fazer essa decisão, no presente até podia decidir isso por Xiao Wu, mas ele não podia substituir as outras 2. Virando sua cabeça para olhar para Ning Hong e Zhu Zuqin. Atualmente, os braços deslocados de Zhu Zuqin já haviam sido cuidados por Dai Mubai. Ela também já havia acordado, apenas estava respirando fracamente. Embora inesperadamente tenha permanecido no peito de Dai Mubai, no presente ela já não tinha mais forças para se levantar. Ning Hong sorriu levemente na direção de Tang San. Tang San, nós somos companheiros de luta. Desde a infância meu pai me instruiu que não se pode abandonar companheiros de luta. Se o pior acontecer nós iremos embora juntos. De qualquer forma nós já falhamos no teste. A Academia da Capital Imperial certamente não irá nos rejeitar. Tang San novamente olhou na direção de Zuqin. Zhu Zuqin parecia sem forças para falar, mas fortemente suportando seu corpo, assentiu para Tang San. Mesmo que hoje fosse apenas o primeiro encontro deles, a confiança de seus companheiros parecia conferir a Tang San uma força incomparável. Se virando mais uma vez para encarar Zhao Wuji. Se eu perder, então nós todos vamos embora. Zhao Wuji olhou para as crianças na frente dele. Quando mais ele via, mais ele gostava, explodindo em uma alta gargalhada, dizendo: Bom, então me deixe dar uma olhada nesse poder que você ainda possui para repelir meu ataque. Como você desejar. Zhao Wuji mais uma vez acendeu um palito de incenso, cravando-o no chão. Ambos os pés de Tang San não ficaram nem numa posição de Jing ou de Ba, sobre todo o corpo poder lentamente condensando. Finalmente dessa vez, ele já não planejava mais esconder sua força atual. Xiao Wu sendo machucada ao ponto de perder a consciência foi como uma enorme provocação para sua mente. Fundo em seu coração ele estava ainda mais cheio de auto-incriminação. Como um irmão mais velho não protegendo bem sua irmã mais nova? Se ele não pudesse da parte de sua irmã mais nova obter justiça, então por que razão ele poderia ainda ser chamado irmão mais velho? Embora essa fosse a primeira vez encontrando com Ning Hong e Zhu Zuqin, a confiança delas fez Tang San decidir deixá-las ver seu verdadeiro poder. Quanto a Dai Mubai, por alguma razão, em relação a esse jovem ainda mais formidável comparado com seu próprio poder espiritual, Tang San desde o início tinha um tipo de sentimento de confiança. Tang San ainda se lembrava profundamente das principais linhas gerais do Registro dos Misteriosos Tesouros do Céu. Ninguém jamais deve tentar se disfarçar de um tigre comedor de porcos, de outra forma muito facilmente poderá realmente se tornar o porco. Atualmente ele havia acabado de entender completamente o significado dessas palavras. Se agora há pouco eles não estivessem encarando um professor da Academia Shrek, mas um inimigo. Então, talvez Xiao Wu tivesse encontrado muitas dificuldades para escapar. E se a sua genuína habilidade única ainda não tivesse sido usada? Isso não teria se tornado um arrependimento para a vida toda. Portanto, Tang San resolveu não mais se esconder. Ele também percebeu que esse imóvel rei brilhante, Zhao Wuji, à sua frente veio ver qual nível sua força agora alcançava atualmente. Sem a amplificação de força e velocidade do pagode de porcelana dos 7 tesouros, Tang San claramente sentiu que seu corpo estava um pouco mais pesado, ambos os braços levemente estremecendo, deixando seu corpo o mais cedo possível se adaptar ao atual estado das coisas. Simultaneamente, ambas suas mãos já haviam gradualmente se tornado brancas, um branco lustroso como jade. Entre os 10 dedos, fracas correntes de QI parecendo se moveram. A cabeça abaixada, deixando o oponente incapaz de ver que seu par de olhos já completamente roxo. Zhao Wuji claramente sentiu que a aura do corpo de Tang San havia se transformado levemente. Claramente o poder espiritual não ficou consequentemente mais forte no final. Mas ele não sabia o porquê.
Com a sua atual força de sábio espiritual, ele sentiu um pouco de perigo. Uma criança do 29º nível inesperadamente iria deixá-lo com uma sensação de perigo? Zhao Wuji, um tanto incrédulo, se apressou em usar a habilidade do seu primeiro anel de espírito, corpo do imóvel rei brilhante, andando na direção de Tang San com passos largos. Sua velocidade não era realmente grande, mas seu passo era extremamente firme. Sob cada passo, o chão iria tremer levemente. Professor Zhao, tome cuidado. Tang San de repente ferozmente ergueu sua cabeça, em seus olhos uma luz roxa abruptamente rica e poderosa. Vendo esses olhos roxos, Zhao Wuji ficou imediatamente surpreso, o passo também desacelerando. Afinal, dependendo de ataques de confusão da visão, eram entre as habilidades espirituais o tipo mais difícil de resistir. Previamente, quando se chocando com Xiao Wu, ele quase obteve o pior disso. Mas rapidamente Zhao Wuji percebeu que a luz roxa nos olhos de Tang San não tinha afinal nenhum efeito de ataque. E com ele tão lento, as mãos de Tang San pendendo nos dois lados de sua cintura levantaram-se rapidamente. Xixi. 10 luzes frias irromperam dos 10 dedos das mãos de Tang San levemente girando, separadamente sendo atiradas na direção dos olhos, ombros, garganta, coração, joelho, genitais e abdômen de Zhao Wuji. O local de ataque das 10 luzes frias inesperadamente não era o mesmo, ainda mais visando os pontos vitais. Os sons agudos do ar se partindo espantaram Zhao Wuji. Em todas suas habilidades, agilidade era sua última especialidade. Após o aprimoramento do corpo por espírito, embora sua velocidade aumentasse um pouco, por causa do grande corpo, somando ao seu incrível poder defensivo, quando enfrentando inimigos ele iria escolher o método de conter força com força. De repente, sendo confrontado pelas 10 luzes frias extremamente precisas, Zhao Wuji reagiu rapidamente. Um par de patas de urso, uma em cima e uma embaixo, em cima obstruindo seus olhos, abaixo obstruindo a parte inferior do seu corpo. Com um grave rugido, em todo seu corpo o poder espiritual irrompeu, o poder completo do corpo do imóvel rei brilhante colocado em uso. Tang San, após emitir as 10 luzes frias, não pausou nem por um segundo, usando o seguidor do caminho dos fantasmas, rápido como um raio recuando para trás. 10 estalidos ecoaram praticamente simultaneamente, 10 luzes frias perfuraram o corpo de Zhao Wuji, mas na tirânica luz dourada, todas elas foram ricocheteadas de volta e ainda mais, não causaram nenhum dano a Zhao Wuji. Tang San em seu coração estava secretamente chocado. Era preciso saber que o que ele atirou eram 10 pregos penetradores de ossos ao cubo, entre as armas ocultas de pequena escala. O peso dos pregos penetradores de ossos era considerado do tipo pesado, novamente somando a sua força interna impulsionando as propriedades penetradoras dos pregos penetradores de ossos. Inesperadamente ainda não podia causar nenhum traço de dano em Zhao Wuji. Era claramente possível de ver o quão tirânica a defesa de Zhao Wuji era. Dai Mubai dizendo que completamente lhe faltavam pontos fracos, certamente não havia sido sem justificação. A figura se virando, novamente jogando mais 10 luzes frias. Completamente lhe faltavam pontos fracos? Nos olhos de Tang San brilhou um traço de frieza, possuindo a completa falta de pontos fracos. De fato o corpo todo seria um ponto fraco. Apenas quebrando um ponto, apenas era o local de sua oportunidade. Ao recuar, como borboletas passando por flores, as mãos de Tang San geralmente jogando à sua frente ou atirando, junto continuamente lançando luzes frias de suas mãos, começando a especialmente procurar por um ponto vital no corpo de Zhao Wuji. No coração de Zhao Wuji o choque comparado a Tang San era ainda maior, essa ainda era sua primeira vez encontrando um oponente assim. Se as forças atuais de ambos os lados fossem iguais, ele sabia que ele já teria perdido. Tang San estava atirando armas ocultas não apenas precisamente, mas também simultaneamente atacado vários lugares diferentes. Esquivar era extremamente difícil. Faca folha de salgueiro, pedra gafanhoto voador, dardo moeda de ouro, prego penetrador de ossos elevado a 4, uma variedade de aranás ocultas florescendo na técnica, céu preenchido pela chuva de flores, elevado a 5, voando em linha reta, voando inclinadas, espiralando atrás. Mas o alvo final era apenas o corpo de Zhao Wuji. Zhao Wuji claramente sentiu a extrema força de penetração dessas armas ocultas. Se não fosse por operar o corpo do imóvel rei brilhante com toda sua força, mesmo ele muito possivelmente poderia ser ferido por elas. Porém, se submetendo ao contato em alta velocidade, Zhao Wuji também se conformou em claramente sentir o poder de ataque das armas ocultas de Tang San, todo o corpo cintilando com a luz dourada do corpo do imóvel rei brilhante, com passos largos se aproximando de Tang San. Em um momento Zhao Wuji se apressou até ele, aquela enorme vigorosa palma Vajra novamente erguida, ele sem o menor traço de pressa. No chão recuou se tornando rápido como um raio, grama azul prateada já se esticando flutuando no ar, obstruindo o caminho de Zhao Wuji adiante. A resistência da grama azul prateada era completamente insuficiente para parar Zhao Wuji, mas ela ainda era capaz de atrasá-lo por um momento. Amarras onipresentes. Apenas uma grama azul prateada se embaraçava no pé de Zhao Wuji por vez, já diminuindo sua velocidade, também o máximo possível economizando a força interna dele. Dependendo da grama azul prateada de do seguidor do caminho dos fantasmas, embora a velocidade absoluta de Tang San não fosse igual à de Zhao Wuji ainda estava o perseguindo e não sobre ele,
a vigorosa palma Vajra várias vezes golpeando o ar. Mas após Tang San atirar a primeira rodada de armas ocultas, ele também não continuou com o ataque de armas ocultas, se movendo ao redor do espaço, se esquivando dos ataques de Zhao Wuji. A razão pela qual Tang San pediu por essa batalha um contra um com Zhao Wuji, primeiro era porque temia que as armas ocultas acidentalmente machucassem outras pessoas. Segundo, também era porque o espaço para uma pessoa se esquivar seria ainda maior, também sem quaisquer preocupações. No momento as várias pessoas assistindo ao redor todas pareciam um pouco tensas. Especialmente quando as armas ocultas estavam incessantemente voando do corpo de Tang San, em seus corações todos cheios de espanto. Quer fosse Zhu Zuqin e Ning Hong Hong, ou Dai Mubai. Em seus corações eles não podiam evitar secretamente sentir um calafrio. Eles perceberam que se eles mesmos estivessem no lugar de Zhao Wuji, talvez, há muito tempo já tivesse fugido. As armas ocultas de Tang San eram fantásticas estranhezas de cada tipo de descrição, as rotas de voo também eram extremamente estranhas, querer se esquivar era realmente muito difícil. Mesmo se nascendo na escola porcelana dos Sete Tesouros, a experiente e conhecedora Ning Hong Hong ainda não sabia de qual clã esse método de ataque com armas ocultas dele vinha. Mas era completamente capaz de sentir o poder dessas armas ocultas. O incenso involuntariamente queimando, nesse momento já havia sido queimado um terço de seu comprimento. Zhao Wuji perseguindo Tang San de repente parou seus pés, sorrindo repreendendo. Bem seu pequeno macaco, continua realmente escorregadio. Quer gastar tempo dessa forma? Não pode ser assim tão fácil. Habilidade do terceiro anel de espírito, aumento da gravidade. O terceiro anel de espírito no corpo de Zhao Wuji, um anel de espírito de 1000 anos roxo abruptamente se ampliou. Mas essa não era uma habilidade infundida no corpo, mas estava flutuando para baixo, diretamente fundindo-se ao chão. De repente, Tang San apenas sentiu suas pernas parecerem afundar em um pântano, o corpo abruptamente se tornando pesado, como se o peso de seu corpo tivesse dobrado. Mas Zhao Wuji claramente não sofreu nem um pouco. Com passos largos avançando na direção de Tang San, em seus olhos brilhando uma leve expressão sorridente, parecendo dizer, eu quero ver para onde você ainda vai correr agora. Uma verdadeiramente poderosa habilidade espiritual. Sob o efeito da gravidade, a velocidade de Tang San claramente caiu, mesmo que os passos do seguidor do caminho dos fantasmas fossem extraordinários, sob a influência da gravidade novamente se esquivar dos ataques de Zhao Wuji já era um pouco de puxar as lapelas expondo os cotovelos, elevado a 6. Várias vezes perigosamente evitando a vigorosa palma Vajra de Zhao Wuji. Zhao Wuji olhou para o incenso queimando. O incenso já havia rapidamente queimado até a metade. Em seu coração ele também não podia evitar ficar um pouco ansioso. Esse majestoso e imóvel rei brilhante, lidando com apenas uma criança de 12 anos de idade inesperadamente tinha de se esforçar tanto? Se isso alcançasse o ouvido dos outros professores, como ele poderia não se tornar motivo de riso? Se essa criança fosse parada. Porém, esse exame também devia ser terminado então. Pensando nisso, no corpo de Zhao Wuji o quarto anel de espírito também se acendeu. Luz roxa cintilando, fazendo as pessoas ficarem surpresas foi que o quarto anel de espírito inesperadamente voou do corpo de Zhao Wuji, como se ele fosse um longo laço, ultrapassando o corpo de Tang San, diretamente cobrindo ele. Qual era o significado disso? O coração de Tang San estava frio, mas após esse anel de espírito de 1000 anos de luz roxa cobrir seu corpo, ele não causou a ele nenhuma sensação ruim. Zhao Wuji riu alto. Já deve ser tempo de terminarmos, capaz de me forçar a usar meu quarto anel de espírito? Você está qualificado para se matricular. Falando, o robusto par de pernas dele abruptamente usou força, toda sua pessoa pulando do chão. Tang San apressadamente saiu de onde estava, mas ele chocadamente descobriu que o Zhao Wuji pulando no meio do ar inesperadamente seguiu seu movimento e direção, continuando a avançar sobre ele. Ele não sabia que isso era a habilidade do quarto anel de espírito de Zhao Wuji, rastreamento de posição. No pouco tempo em seu quarto anel de espírito travava no alvo. Então, dentro de 100 metros, ele podia completamente depender da força de um pulo para em um flash chegar perto. Essa habilidade do ponto de vista de mestres dos espíritos com outros padrões de cultivação poderia não ter nenhuma utilidade, mas para o tipo de Zhao Wuji, centrado em força física, isso não era meramente útil. Contando com rastreamento de posição para se aproximar de seu oponente, sua força física e ataque tinham maior espaço para se desenvolver. Para o mais rapidamente possível terminar a batalha, ele apenas simplesmente usou essa habilidade dele. Os olhos de Tang San liberaram uma luz fria, aparentemente seu plano só podia avançar. Logo incapaz de se esconder do corpo de Zhao Wuji caindo, ele simplesmente não se esquivou mais. No momento em que Zhao Wuji caiu na direção dele, ele imediatamente lançou a habilidade do seu segundo anel de espírito, Parasita. Quando anteriormente a grama azul prateada obstruiu o avanço de Zhao Wuji, sementes parasitas discretamente já haviam se aninhado no corpo de Zhao Wuji. No momento abruptamente desencadeadas, de repente apareceu grama azul prateada imediatamente amarrando firmemente Zhao Wuji no ar. O momento que Tang San escolheu para ativar o parasita foi perfeito. O exato momento em que Zhao Wuji estava para cair no chão. Dessa forma, Zhao Wuji foi incapaz de após atingir o chão primeiro lançar um ataque.
Ambas as mãos de Tang San simultaneamente se ergueram. Apenas ouvindo o som de tinidos simultaneamente surgirem, 6 luzes frias foram cuspidas de suas mangas. Poderosas setas de besta criaram o som estridente do ar se partindo, sendo atiradas diretamente para a face de Zhao Wuji. Embora a força defensiva de Zhao Wuji fosse poderosa, essas setas de besta aparecendo de repente ainda o surpreenderam, o corpo de imóvel rei brilhante entrando em ação em um flash. Altos sons de Peng, dentro da luz dourada de espalhando, não apenas se libertando das amarras da grama azul prateada, mas também repelindo as 6 setas de besta atiradas na direção dele. Qual era a habilidade em que Tang San era mais especialista? Pelo menos até agora, com certeza não eram armas ocultas do tipo lançamento com a mão, mas o que ele havia estudado em toda sua vida anterior, armas ocultas do tipo mecanismo. O repentino ataque das setas de besta fez o corpo de Zhao Wuji suar frio. Embora seu corpo do imóvel rei brilhante pudesse repelir as setas de besta, a força do impacto das setas de besta era extremamente dolorosa em sua face. Podia claramente se ver o quão poderosa era a força dessas bestas. Simultaneamente usando-o, controlando o Grou capturando o dragão, tirando o suporte do impulso liberado pelo corpo do imóvel rei brilhante de Zhao Wuji, o corpo de Tang San mais uma vez saltou para trás, ficando fora do alcance do tapa de Zhao Wuji. Restringindo com ambos os braços, os músculos do peito se flexionando, um zumbido imediatamente ecoou do estômago de Tang San. Cintilando como geada e neve, uma agulha de aço trouxe uma densa névoa soprando para fora do estômago de Tang San, no momento certo para encontrar com o avanço de Zhao Wuji. Tang San também podia ser considerado o grande mestre de uma geração em armas ocultas do tipo mecanismo. As armas ocultas do tipo mecanismo que ele fez podiam não precisar de nenhum interruptor de acionamento, contando com a contração dos músculos para atacar. Impossível de se defender contra. A névoa com cheiro de chá fez o cérebro de Zhao Wuji ficar tonto. A defesa do corpo do imóvel rei brilhante naturalmente também caiu um pouco. Nesse momento, Zhao Wuji claramente sentiu seu peito doer. Abaixando sua cabeça para olhar, descobrindo horrorizado que a agulha de aço atirada do peito de Tang San inesperadamente penetrou a defesa do seu corpo do imóvel rei brilhante, completamente perfurando seu peito. Uma dolorosa sensação de paralisação em um segundo foi transmitida pelos nervos para o cérebro de Zhao Wuji. Envenenado. Zhao Wuji estava chocado em seu coração, apressadamente mais uma vez pressionando seu corpo do imóvel rei brilhante, forçando a agulha de aço para fora de seu corpo. Mas o veneno já havia sido transmitido dentro de seu corpo pelo duplo efeito da respiração e do sangue. A seita Tang não podia ser apenas sobre armas ocultas, o veneno da seita Tang era igualmente absoluto. Mesmo que nesses vários anos Tang San não teve muitas chances de juntar substâncias venenosas, ele não podia desperdiçar aquelas venenosas presas da original cobra datura para usar nessa arma oculta em seu estômago, no momento crucial, demonstrando seu maior efeito. No seu estômago essa arma oculta, também em seu corpo havia uma de cada tipo das armas ocultas que eram capazes de atravessar o quei protetor do corpo cauda da ursa maior, chamada sombra atiradora de pó elevado a 7. É claro, o poder defensivo do corpo do imóvel rei brilhante de Zhao Wuji era muito forte. As 64 agulhas de aço da sobra atiradora de pó também só podiam com dificuldade perfurar sua pele, nada mais. Mas dessa forma já era o suficiente. A velocidade do veneno da cobra datura, embora não fosse o suficiente para fazer Zhao Wuji perder a capacidade de resistir, forçou ele a dividir seu poder espiritual para bloquear a propagação do veneno. Isso deu a Tang San ainda mais tempo para recuperar sua respiração. Porém, a pausa de Zhao Wuji não deixou Tang San continuar correndo no final. Ele ao contrário encontrou o avanço de Zhao Wuji face a face. 10 dedos simultaneamente ejetando 10 minúsculos raios dourados brilhando através do ar. Se não fossem observados atentamente, talvez fosse até impossível de descobrir a existência deles. Como um mestre das armas ocultas, ter uma cronometragem certa para atirar armas ocultas era naturalmente extremamente importante. Tang San sem dúvidas conseguia esse pouco. O momento que ele escolheu foi exatamente enquanto Zhao Wuji impelia o corpo do imóvel rei brilhante para expelir a agulha de aço. Por um momento o poder defensivo ficou fraco. Contando com o olho do demônio púrpuro, para ver claramente, Tang San não era capaz de ver apenas cada movimento do oponente. Ele até era capaz de ver a intensidade das flutuações de poder espiritual ao redor do corpo de Zhao Wuji. De outra forma, como ele também poderia dessa forma perfeitamente procurar pelos pontos fracos do oponente. Esse era o maior efeito do olho do demônio púrpuro. A força de 10 cabelos dourados havia penetrado a defesa do corpo do imóvel rei brilhante e silenciosamente foram cravadas no corpo de Zhao Wuji, o perfurando. Zhao Wuji apenas sentiu numerosas pontadas de dor simultâneas alcançarem seu corpo. Seu forte estado mental não pode evitar soltar um grunhido, todo o corpo dolorido sofrendo um espasmo. Você. Zhao Wuji um tanto irritado, em seus lábios emitindo um baixo rosnado. O quinto anel de espírito. Esse cintilante anel de espírito negro abruptamente brilhou. Um intenso rugido fez toda a academia Shrek tremer. Tang San sentiu ao redor simultaneamente uma imensa pressão sonora. Seu corpo descontroladamente subindo na direção de Zhao Wuji. Dos arredores de seu corpo a pressão sonora parecia forçar seu corpo a se partir em pedaços. Esse poder já não era algo que ele era capaz de confrontar. A quinta habilidade espiritual do espírito vigoroso urso Vajra de Zhao Wuji. Esmagamento da gravidade elevado a 8.
Tang San se rendeu dessa forma? É claro que não. Ele bruscamente abaixou sua cabeça, seguindo o som de um estalido. Uma seta de besta com uns 23 centímetros elevado a 9 de comprimento foi abruptamente atirada de suas costas, avançando diretamente na boca aberta de Zhao Wuji. Sob circunstâncias onde ele mesmo já estava controlado pelo outro lado, ainda ser capaz de manter tal precisão, fez as pessoas arfarem de admiração. Besta de tensão das costas adornada por flores, uma seta de besta de tamanho médio. Atirada com o controle dos músculos das costas. Só tinha um tiro, mas pela seta ser grande, a força do mecanismo elástico excessiva, entre as armas ocultas do tipo mecanismo a força destrutiva pertencia ao tipo extremamente poderosa. Por muito não podia ser comparada à luva de dardos. Simultaneamente, ambos os pés de Tang San bateram juntos. Na ponta de cada pé se estendeu para fora uma longa lâmina afiada de 10 centímetros. Um chute voador na direção da garganta de Zhao Wuji. Outro apenas seguindo silenciosamente para chutar nos seus pontos vitais inferiores. Sob essas circunstâncias desvantajosas, ele ainda podia responder por exibir esses tipos de ataques, absolutamente considerados terríveis. A velocidade de lançamento da besta de tensão das costas adornada por flores era incomparavelmente rápida. Zhao Wuji não teve nem mesmo tempo para erguer suas mãos. A defesa do corpo do imóvel rei brilhante foi forçadamente atravessada pela seta de besta, atirada direto para sua boca. Em uma situação desesperada, Zhao Wuji demonstrou a formidável experiência de combate de um sábio espiritual. Sem ficar completamente agitado, seus dentes se fecharam, no momento certo para morder a seta da besta de tensão das costas adornada por flores em sua boca. A força do impacto da besta de tensão das costas adornada por flores era extremamente tirânica. Embora a mordida de Zhao Wuji a tenha parado, seu dente foi afrouxado pelo choque. Simultaneamente, uma doce fragrância foi transmitida em sua boca pela seta da besta, conseguindo imediatamente deixar seu cérebro ficar tonto. A besta de tensão das costas adornada por flores só tinha uma seta. Como Tang San não poderia fazer isso? Os interiores ocos das setas continham um pouco do veneno da cobra datura. Uma vez que a seta entrasse no corpo do inimigo, o veneno seria imediatamente injetado. Embora atualmente a seta da besta não tenha perfurado o corpo de Zhao Wuji, os dentes de Zhao Wuji também deram o efeito de pressão suficiente. Esse tanto de veneno também naturalmente desenfreado foi entregue a ele. Pá! Zhao Wuji cuspiu a seta, simultaneamente ambas as mãos se afastando em cima e golpeando para baixo, resolvendo o problema dos ataques das duas pernas de Tang San. Atualmente, Tang San já havia se espremido diante dele. Você é um ouriço? Zhao Wuji rosnou. Porém, por ter engolido um bocado do veneno da cobra datura, sua língua estava um pouco amortecida, a fala um pouco inarticulada. Deixando de lado após entrar na Academia Shrek, mesmo se previamente quando se associando com o mundo dos mestres de espíritos, ele também nunca havia engolido tal derrota. Um brilho sinistro momentaneamente cintilou em seus olhos, prestes a se incendiarem. Porém, o ataque de Tang San ainda não havia sido completamente concluído. Em algum momento, em sua mão esquerda de repente apareceu um martelo, um pequeno martelo negro. Após Zhao Wuji bloquear suas pernas, o martelo na mão esquerda desceu na direção da face de Zhao Wuji. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.